Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast É Uma Delas. E hoje é um dia especial, porque, como de costume, a gente costuma chamar um convidado que tem uma história de vida incrível. E a nossa convidada de hoje tem uma história de vida incrível. E é uma pessoa muito especial também, assim como as outras, mas vocês já a conhecem, que é a doutora Joana. Olá! O motivo de eu ter chamado ela aqui, e ela ter me chamado, na verdade, da gente ter combinado estrategicamente de não chamar nenhum convidado, é que a doutora Joana agora, ela faz parte da nossa clínica, no núcleo novo que a gente criou, de mulheres pós-40, mulheres 40 mais. Por que a gente criou esse núcleo de 40 mais? Porque a gente percebeu que, no final das contas, a gente está tratando as mesmas mulheres, só que em consultórios diferentes. Quando uma paciente me procura para operar, ela procura querendo melhorar a vida. Então, ela procura, eu quero me sentir melhor com o meu corpo, eu quero... No fim das contas, a cirurgia plástica é para melhorar a autoestima, que no fim das contas, mais ainda, né, em última análise, é para a gente ser feliz. Então, sim, quando uma paciente me procura, ela procura assim, eu quero melhorar. E principalmente no pós-40, que você tem várias mudanças hormonais, metabólicas, do corpo, psicológicas, né, emocionais. É muito importante que a gente tenha uma visão um pouco maior do que só levantar as mamas ou fazer uma lipo. E eu percebi que estava faltando alguma coisa, estava faltando um cuidado mais global da mulher e por isso eu falei, por que não? Eu tenho a melhor aqui. E então eu resolvi chamar a doutora Joana para fazer parte da clínica. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Imagina. E aí a gente resolveu, então, conversar um pouquinho sobre isso com vocês, sobre o que acontece quando os 40 chegam. Porque é uma mudança incrível de vida, né? Eu acho, inclusive, que é a melhor fase da mulher, por vários motivos. Mas é a melhor fase desde que seja bem acompanhada e esteja Exatamente. atenta aos detalhes que essa fase se impõe, né? Exatamente. Primeiramente, gente, hoje estou aqui convidada, mas eu não sou só convidada porque o Gustavo também é meu convidado. A gente quer trazer para vocês um pouco dessa visão, né, Gustavo, da gente não tratar as nossas pacientes de uma forma super fragmentada. Como o Gustavo falou, a gente atende as mesmas pacientes em consultórios diferentes, mas essa paciente precisa de um cuidado só, muitas das vezes. E se cada profissional ficar olhando só o que cada um precisa fazer, é um cuidado fragmentado. E a paciente, eu acho que ela vai se sentir muito mais olhada e bem cuidada quando a gente consegue ali ampliar o nosso olhar para ela, né? Então, como o Gustavo falou, especialmente nessa fase 40 mais, a gente tem mulheres ali vivendo inúmeras transformações que muitas vezes têm muita dificuldade de se reconhecer naquela fase de vida por causa de todas essas transformações. E a saúde envolve um bem-estar físico, social, emocional. E eu sozinha, como ginecologista, trabalhando com mulheres 40 mais, nem sempre vou conseguir trazer o que ela tem de bem-estar pleno, de melhora de qualidade de vida. Mas, em compensação, se eu estiver trabalhando em equipe para proporcionar ali uma melhora na autoestima dela, para eu levar essa paciente para uma intervenção cirúrgica, talvez de forma mais equilibrada, que ela consiga manter de forma melhor aquilo que ela conquistou com a cirurgia. Então, assim, os benefícios, eu acho que tanto para a gente trabalhar junto, quanto a gente pode oferecer para a nossa paciente, são inúmeros, né? Inúmeros, porque assim, não adianta operar se não estiver bem. Porque, mas o que me incomoda é meu abdômen. Ou o que me incomoda é minha mama. Na verdade, tem muito mais coisa por trás disso. Exatamente. Se a gente tratar só o corpo, o que a gente está fazendo? A gente está usando dipirona para tratar a febre sem saber a causa dessa febre. A gente não está sabendo a origem disso. E esse febre, se você não tratar a origem, ela vai voltar. Então, no fim das contas, o que eu percebi ao longo desses anos é que
a cirurgia plástica ela é a última camada, apesar de ser vista sempre como a primeira. Exatamente. As pessoas pensam assim, não, se eu fizer uma cirurgia, isso vai resolver todos os meus problemas, eu vou ficar super feliz, vou ficar mais animada. Muitas vezes não. É muito comum a gente pegar pacientes no consultório que estão com metabolismo alterado, ganho de peso, pele oleosa. Não adianta a gente falar assim, você está com ganho de peso, vou te mandar então para uma nutricionista. Vai cuidar da sua alimentação, que você emagrece para operar e pronto. Mas, será que você está simplesmente comendo errado? Às vezes você está comendo certo. Exatamente. E muitas vezes você está comendo certo. Às vezes sua alimentação está adequada. Está faltando atividade física? Será que está? E que tipo de atividade física é bom para mim? Perfeito. Será que eu posso fazer essa atividade física de qualquer jeito? Ou eu procuro um personal trainer? Como é que é isso? Aí você vai ficar fragmentando tudo. Será que esse metabolismo meu está alterado porque eu estou fazendo pouca atividade física ou porque tem alguma questão hormonal, por exemplo, uma perimenopausa ali aparecendo nos 40 mais que está atrapalhando o meu humor, está atrapalhando minha perda de peso. Então, esse olhar profundo ele é tão importante que eu diria fundamental. Que se a gente opera sem ter esse cuidado amplo, a chance da frustração em 2 sentidos. O primeiro, de você perder o resultado da cirurgia, porque aquilo que te trouxe até aqui, para você procurar a cirurgia, se isso não for mudado, você vai continuar perdendo aos pouquinhos. Exemplo, eu estou acima do peso. Mas a lipo tira gordura. Sim. Mas por que você está acima do peso? Sim. Se você continuar com o mesmo comportamento ou com a mesma questão hormonal, com as mesmas questões metabólicas, com a mesma disciplina, falta de disciplina, no caso, né? A mesma alimentação, você vai ficar magra com a cirurgia, mas ao mesmo tempo você vai perder esse resultado ao longo do tempo. Exatamente. E aí, pensando nisso, que eu acho que é tão importante a gente dar o destaque para essa mulher 40 mais. Por quê? Porque a gente tem que pensar que ela é uma paciente, uma mulher que está chegando num período de transição, que é essa perimenopausa que você falou, que eu acho que é importante a gente trazer, porque a perimenopausa é um período, uma fase de transição que pode acontecer aí até 8, até 10 anos em alguns lugares, algumas literaturas. E a mulher continua menstruando. Antes da menopausa, exatamente. A menopausa, para ficar claro, é um marco. É a data da sua última menstruação. Então, todo aquele período ali que está em torno desse marco da menopausa é o climatério. E a gente tem essa perimenopausa, que é ali, essa fase climatérica, perimenopáusica, que é ali esses anos que antecedem e esses anos logo após, em que a mulher está com uma oscilação hormonal muito grande. Então, neste período, dessa mulher 40 mais, ela já começa com todas essas mudanças hormonais que vão afetar vários desses âmbitos que você falou. Os nossos ovários, esses hormônios ovarianos, esses hormônios femininos, eles conversam com o nosso cérebro, né? Eles fazem o que a gente chama de neuromodulação. E isso afeta várias áreas do nosso corpo, porque ele está conversando ali com o nosso cérebro, né? Que aí vai afetar, liberar neurotransmissores que a gente fala, como serotonina, que está diretamente relacionada ao seu bem-estar, regula melatonina, que está relacionada ao seu sono, vão atuar também. Então, você está me dizendo que depressão, por exemplo, e alteração de sono pode ser sintomas... Podem ser sintomas da perimenopausa. Ele pode afetar GABA, que está relacionada à ansiedade. Então, ele vai afetar o seu metabolismo de colágeno, que está relacionado à flacidez da sua pele. Então, muitas vezes, a gente está chegando ali numa mulher de 40 anos, mais ou menos, que ela ainda está menstruando, ela não está com uma baixa hormonal muito grande, principalmente do estrogênio, que é esse principal hormônio, mas ela já está, no caso do estrogênio, com uma oscilação grande, que traz todos esses sintomas para ela de afetar o sono dela, que vai ficar aquele sono mais fragmentado, mais leve,
vai afetar a capacidade dela de metabolizar massa magra, músculo, proteína, que vai fazer com que ela tenha mais dificuldade na hora que ela tá malhando. Então, é aquela história que você falou. Às vezes, ela tá malhando mais até, e por que ela não tá tendo o mesmo resultado? Porque o metabolismo proteico dela tá diferente. Então, às vezes, essa paciente está precisando de equilíbrio. Então, às vezes, ela vai se frustrar porque ela vai depositar todas as expectativas de melhora na qualidade de vida dela na cirurgia, que talvez não vai ser suficiente. E provavelmente, acredito que você deve perceber que aquela paciente que chega, de certa forma, com um equilíbrio hormonal e metabólico para a cirurgia, ela tem um resultado melhor. Não, é outro resultado. Além de a taxa de recuperação é muito mais rápida, a recuperação é mais rápida, a taxa de complicação é muito pequena, né? Porque, no fim das contas, o organismo equilibrado, você cicatriza melhor. Exatamente. Assim, incha menos, é todo um processo, não só o resultado, né? O processo pós-operatório é muito, muito melhor. Por isso que, assim, hoje a gente tem que pensar muito além do que a gente vê, sabe? Com certeza. Quando você olha para o espelho, você vê algo, mas o que está por trás daquilo que você vê? Tanto do ponto de vista emocional como metabólico. E, como você mesmo disse, né, que já que os ovários liberam hormônios que conversam com a nossa mente, às vezes a questão emocional tem a ver com uma alteração ovariana. Né? Certamente. Assim, é importante a gente falar que, obviamente, nem toda insônia, nem toda oscilação de humor é hormonal. Mas, de fato, principalmente nessas fases da perimenopausa, isso é um fato. Então, a gente precisa ter esse olhar para essa paciente que está passando por uma transição, que às vezes ela não está se reconhecendo, ela está com dificuldade de perder peso, ela está percebendo, sempre foi super magrinha, e está percebendo que está tendo um acúmulo de gordura, principalmente abdominal, maior. Isso é uma questão hormonal. Quando o nosso estrogênio cai, a gente tem uma tendência a ter um comportamento metabólico da gordura mais androgênico, que seja mais parecido com o do homem. E o homem é que tem mais essa tendência de acumular a gordura abdominal. Então, isso é algo que a gente tem que olhar. Então, às vezes, não vai adiantar. Se eu não equilibrar aquela paciente metabólica e hormonalmente, ela não vai conseguir perder aquela barriguinha. E aí, ela vai lá, vai fazer a lipo, vai fazer a cirurgia, a barriguinha vai voltar. Vai. Então, ela precisa ter essa noção desse cuidado que precisa pensar em tudo isso. E até às vezes nem volta a gordura em si, mas fica aquele abaulamentozinho, aquela barriguinha, principalmente ali em cima da região pubiana, que é um tipo de uma fraqueza muscular. E essa fraqueza muscular pode ser decorrente, inclusive, dessas alterações hormonais. Né? Com certeza. Não necessariamente porque ela não malha. Às vezes ela malha, mas ela não consegue uma hipertrofia adequada, né? Como você disse. Hoje, então, quando uma mulher ela está com 40 mais e ela começa a, mesmo ela não tendo fogacho, não tendo aquelas sensações de calor e tudo. A queixa mais típica, toda mulher pensa que ou ela não está menstruando regularmente mais, ou ela já está sentindo os calorões. Mas os sintomas da perimenopausa são muito diversos e eles são inespecíficos. Então, a gente tende a sempre procurar uma desculpa para o que a gente está sentindo. Então, às vezes está assim, nossa, mas eu estou estressada. Mas é porque eu estou trabalhando muito. Pode ser também, obviamente, né? Eu não estou dormindo bem. Vamos fazer uma higiene do sono, tentar entender, mesmo assim não melhorou, a gente tem que pensar numa alteração hormonal. Eu tenho que ver se você não está oscilando aí já, né? Eu tenho que ver se a sua progesterona, que é o outro hormônio feminino, já não está muito baixo. Porque, principalmente, a progesterona, ele tem um efeito sedativo, um efeito calmante. E ela é a primeira alteração que a gente tem quando a gente entra ali nesse período perimenopausa. O estrogênio, ele não cai de uma vez. Ele oscila, mas a progesterona cai. E aí causa irritabilidade. Causa uma irritabilidade, piora a qualidade do sono. Libido, talvez, né? Libido, assim, é sempre multifatorial, mas está relacionado com as alterações hormonais também. Principalmente porque ele vai mudar a elasticidade da mucosa vaginal, ele vai diminuir a lubrificação, e isso interfere na experiência sexual daquela paciente. Isso faz com que o nosso corpo tem memória, ele passa a lembrar daquela experiência de uma forma não tão positiva quanto antes. E isso vai, de certa forma, minando o desejo, o libido daquela paciente, né? Mas libido é sempre importante falar, é sempre multifatorial. A gente tem que ver as questões relacionais, as questões físicas também. O momento de vida. O momento de vida, exatamente. Eu até falei isso uma vez no meu Instagram e todo mundo perguntou assim, quem é a médica e tal.
de uma paciente que ela estava acima do peso, mas não era muito, não. Assim, um pouquinho acima do peso. E o metabolismo mais baixo, pela bioimpedância, a gente consegue ter uma noção do metabolismo. Metabolismo baixo, com dificuldade de dormir, insônia, e queixou libido, desânimo. Às vezes ela oscilava, ficava desanimada, e tem épocas que ela ficava um pouquinho mais animada, mas assim, a maior parte era um humor mais deprimido mesmo. E ela me procurou porque ela achou assim, eu acho que tudo isso é porque eu olho pro espelho e não me sinto bem. Eu quase falei o nome dela. Aí eu falei assim, não, isso é uma alteração hormonal e tudo. E aí ela resolveu, a questão era realmente multifatorial, mas o principal era um distúrbio metabólico, e quando ela voltou para o meu consultório, ela voltou muito melhor. Mas ela voltou não só com um peso bom, mas com uma massa magra, uma musculatura bem melhor e bem feliz, né? Voltou feliz. Então, a cirurgia, na verdade, foi para ela ficar... E a cirurgia foi bem menor. Ou seja, isso com reduz... riscos menores, né? Exatamente, recuperação talvez melhor. Melhores resultados. Com certeza, melhores resultados. Só que o melhor não foi isso. Se o objetivo da cirurgia é você se sentir bem, e você se sentindo bem é você sendo feliz, na verdade ela já estava feliz, porque ela já tinha revolucionado a vida dela metabolicamente, porque a gente teve esse cuidado de olhar como um todo, né, Joana? E aí a cirurgia foi um sucesso, ela ficou super feliz com a cirurgia, mas na verdade a felicidade já veio antes. A cirurgia foi só... É isso. E assim, aí eu acho importante falar também que não quer dizer que toda mulher 40 mais que está passando por essa transição e que já consegue perceber alguns sintomas precisa de reposição hormonal. E nem quer dizer que toda mulher precisa de reposição hormonal combinada. Às vezes a gente precisa equilibrar as coisas e avaliar de acordo com o sintoma que cada uma tem. O objetivo da reposição hormonal, quando a paciente tem indicação, é melhorar a qualidade de vida dela. Né? Então, isso é importante. Às vezes, principalmente para essa mulher 40 mais que ainda menstrua, que ainda cicla, às vezes eu preciso mexer só na progesterona dela. Porque é o que está ali causando uma piora do sono, da qualidade do sono, que está causando essa irritabilidade. Ela talvez ainda não tenha os sintomas de uma baixa de estrogênio, porque esse estrogênio ainda está oscilando nesse primeiro momento, né? Então, isso é importante porque o tipo de cuidado em termos de orientações e de possíveis abordagens medicamentosas para uma paciente 40 mais que ainda não está de fato na pós-menopausa é completamente diferente daquela paciente de pós-menopausa, que aí sim, de fato, já tem uma queda muito grande dos principais hormônios femininos, né? Então, a gente tem que ter esse olhar também. E, às vezes, o que as pessoas fazem é colocar toda mulher no mesmo pacotão. Ou ela menstrua ou ela não menstrua. Só tem essa diferença. E não, a gente tem um universo enorme. Assim. A gente tem sintomas que às vezes são tidos como, nossa, ela tá estressada, ai meu Deus, tá chato ultimamente, alguma coisa. E que são alterações bioquímicas que estão acontecendo no organismo dela. E que a gente tem que conseguir perceber e olhar. E também é importante falar que o tratamento para essas pacientes, aí mais uma vez a importância da gente tentar não fragmentar esse cuidado para essa mulher, é que o tratamento dela, 100% das vezes, não vai ser só medicamentoso. Essa mulher precisa de um acompanhamento metabólico, ela precisa de um acompanhamento nutricional, ela precisa de um acompanhamento físico. Então, é essa combinação que a gente vai conseguir proporcionar para aquela mulher, de fato, um impacto positivo na qualidade de vida dela. E não só na qualidade de vida, mas na longevidade dela, né? Para ela viver bem e por mais tempo. Porque às vezes se você pegar, dor de cabeça, você fala aí, tá com dor de cabeça. Aí você vai no neuro, não tem nada aqui, não é meu. Aí você vai no oftalmologista, não, sua vista tá ótima. Aí você começa a falar assim, o que está acontecendo? Não, será que minha dor de cabeça é uma sinusite? Aí você vai no otorrino, não, tá aqui minha parte, não tem nada. Ou seja, são vários fragmentos, mas quem está olhando ela como um todo? Né? Exatamente. Quem está cuidando dela? Por isso que eu acho que assim,
toda mulher tinha que ter realmente uma ginecologista para chamar de sua. Não só para fazer preventivo, né? Mas para ter um olhar mais na vida amplo. como um todo. Né? E a gente ter a possibilidade de dividir esse cuidado com outros profissionais e de forma próxima, estarmos de fato trabalhando junto para o bem-estar daquela mulher, tem uma diferença muito grande. E aí por questões básicas. Primeiro, porque a gente vai conseguir acolher um universo de queixas muito maior. E segundo, porque é fato, gente, duas cabeças pensam melhor que uma. Se tem uma pessoa que está com uma queixa que às vezes é mais atípica ou uma abordagem que está de mais difícil tratamento, a gente pode conversar, discutir o caso daquela paciente e chegar num consenso de como juntos a gente consegue melhorar aquilo, né? Então, é isso. Igual a gente já teve a oportunidade de discutir casos aí de pacientes cirúrgicas, de outros colegas cirurgiões, de entender, pra gente falar assim, olha, vamos discutir aqui, vamos perceber aqui qual que é a melhor abordagem. Esse paciente precisa de cirurgia agora? A gente consegue acompanhar? O que a gente precisa fazer? E é isso, gente. O paciente... Sabe o que eu acho mais incrível, Joana? É assim, a possibilidade que a gente, às vezes, perde, que muitas mulheres perdem, de estar vivendo a melhor versão, a melhor... Não falo versão só do ponto de vista de corpo, não, porque isso é minha profissão. Claro que eu não estou menosprezando. É muito importante você olhar para o espelho e se sentir bem. Mas a melhor versão em todos os sentidos. Em disposição, em libido, em estar bem, em até oscilação de humor. Isso, eu acho que é um desperdício de vida até, né? É isso. Porque você está na melhor fase da vida, porque para mim os 40 mais, principalmente da mulher, é a melhor fase da vida dela, porque ela já está geralmente com os filhos, quem tem filhos, já tem uma certa estabilidade na carreira, de forma geral, já está bem resolvida, do tipo, eu sei o que eu gosto, eu sei que eu não preciso de agradar todo mundo. Essa fase é incrível, né? Você sabe assim, não, eu quero ser amigo da Joana e pronto, eu gosto dela, mas eu não gosto de fulano, então eu vou distanciar. Ah, mas ela é da sua família, mas eu não tenho intimidade, não tem pensamentos compatíveis. Antigamente você ficava, mas eu tenho que ir, porque minha mãe... A gente jovem, a gente meio que tem uma necessidade de agradar outros. A gente ainda está se encontrando no mundo, de alguma forma, né? Exatamente, você ainda não se encontrou no mundo. Quando você está nessa fase... Você já tem maturidade para tomar decisões que sejam mais compatíveis com o seu momento de vida, né? E aí é isso que você falou. Geralmente a gente está falando de pessoas jovens, porque com 40 anos... Assim, não sei se você tinha essa mesma sensação, mas quando eu era criança, eu pensava numa pessoa de 30, 40 anos, nossa, aquela pessoa é muito adulta. Hoje em dia, eu tô aqui fazendo os meus 40 anos e eu acho que eu tô só começando a vida, né? Então, eu acho que essa visão também da gente entender que a mulher de 40 anos hoje é muito diferente da mulher de 40 anos de 40 anos atrás. Então, assim, esse é um momento que, igual você falou, e é um momento que às vezes você já tem seus filhos, que muitas das vezes você ainda tem seus pais aqui. Então, é a melhor época. Porque você tem tudo em termos de família, você tem as pessoas que você mais ama ainda aqui presentes, para boa parte das pessoas, né? Porque em termos de idade ainda é possível que seus pais estejam vivos e você já tem seus filhos. Então, você tem aquele núcleo para compartilhar todas as conquistas dessa fase. E é isso que você falou. A gente tem maturidade para tomar escolhas que são compatíveis com o nosso momento. Ou seja, desperdiçar essa fase com questões que poderiam ser facilmente resolvidas com uma conversa de consultório e uns exames de sangue. Isso que é mais impressionante, né? Exatamente. Coisas incríveis podem ser resolvidas com uma consulta e alguns exames de sangue, talvez de imagem. Às vezes só uma conversa. Só a gente entender o que ela precisa mudar ali. Um raciocínio clínico. Um raciocínio clínico, exatamente. Às vezes a gente precisa de... Gente, é o básico. Informação. Viver a perimenopausa sem informação... é muito ruim. A maioria nem sabe quando que é a perimenopausa. Exatamente. Muitas vezes você tá com 40... tô muito nova. É claro que eu não tô sentindo... Não tá muito novo, gente. Aliás, tá muito novo. Mas, assim, já é suficiente pra gente já ter os primeiros sintomas. Porque, igual eu falei, esses sintomas, para algumas literaturas, podem começar até 10 anos. As mais conservadoras falam em 5, mas algumas falam em 10 anos antes da sua menopausa, você já começar a oscilar hormonalmente. É muito tempo, gente.
eu vou viver 10 anos, de certa forma, desconfortável, porque eu não tenho informação de como eu posso melhorar a minha qualidade de vida num momento em que eu ainda estou cheio de disposição, de energia, que eu tenho milhares de coisas, um potencial enorme de coisas para fazer, para realizar. Não tem como. Bom, eu tenho uma história de uma paciente que ela já tinha enxaqueca crônica que ela não conseguia resolver de jeito nenhum. E tomava milhares de medicamentos. E aí a gente fez a cirurgia, ela estava assim, bem, estava só a enxaqueca. O único sintoma dela era a enxaqueca, tinha 42 anos. E no pós-operatório, a enxaqueca dela se acentuou. E aí a gente ficou pensando, nossa, será que é alguma coisa de anestesia? Será que é algum efeito colateral de medicamento? Alguma alteração hormonal? E a enxaqueca dela ficou bem forte no pós-operatório, a gente ficou até preocupado. E não resolvia, sabe? Se não resolvia, ela amenizava e não resolvia. Ela voltou no neuro dela e não resolvia nada. Até que uma outra paciente minha, nem tinha passado pela minha cabeça, hoje é óbvio, ainda mais com a minha convivência com você, hoje é óbvio. Uma outra paciente falou assim, eu perguntei na consulta, você tem algum problema de saúde? Aí ela falou assim, não, só uma enxaqueca, mas a minha ginecologista já resolveu pra mim, agora eu tô ótima. Eu falei, como assim isso o ginecologista resolveu pra você? Eu falei, não, porque eu tava com problema de alteração hormonal, inclusive progesterona que ela tava usando. E aí eu liguei pra essa paciente e falei, deixa eu te falar, você já tentou ir falar com a sua ginecologista dessa enxaqueca sua? Aí ela, não. Eu falei, nossa, eu acho que pode ser, mas não sei, né, no seu caso e tal. Fato é que ela começou o tratamento, resolveu 100%. E ela passou, sim, não sei quantos anos, mas ela passou anos com uma enxaqueca que era intratável, entre aspas, né? Provavelmente ela começou a perimenopausa dela um pouco mais cedo, não sei, uns 37, 38. Sim. E aí isso perdurou, acentuou da cirurgia por uma questão de hormônio ali momentânea, que talvez ia voltar para o padrão que ela estava antes. Mas como ela fez o tratamento para zero. E aí ela falou assim, Gustavo, sim, eu amei meu resultado, mas o que eu mais gostei de ter passado por esse processo é ter descoberto a causa da enxaqueca, porque ela não sabia a causa. É isso, mas você teve um olhar para aquela paciente que você não estava preocupado só com o resultado da cirurgia, você estava preocupado com a dor de cabeça dela. E é esse cuidado que eu falo, que a gente cuidar dela junto faz toda a diferença. Porque foi muita coincidência, porque eu atendi uma outra paciente com essa queixa, né? Nossa, não passou pela minha cabeça. E é impressionante como depois que acontece, e isso é uma coisa que a gente vive como ser humano, né? Por isso que julgar as coisas, as pessoas, os fatos, é muito complicado. Porque depois que acontece, fica óbvio, né? Depois que acontece, tudo que você olha retrospectivamente é outra visão. Porque você já sabe a história, o resultado você já tem. Quando você já sabe o resultado, os caminhos são óbvios, né? Quando não se sabe o resultado, é que o caminho não é óbvio. E olhando para trás, eu falei assim, nossa, eu devia ter pensado nisso antes. E aí agora, com o nosso núcleo, que é essa ideia, né? Da gente conseguir... ideia. E exatamente, até a gente estar próximos de outros profissionais que cuidam da mesma paciente que você amplia seu olhar. Porque essas discussões passam a ser muito mais frequentes. Desde assim, osteoporose, será que é uma falta de vitamina D? Será que é falta de sol? Será que é falta de cálcio? Será que é uma questão da tireoide? Onde que está esse problema da osteoporose? Exatamente. Será que é com a Letícia, lá, a nossa nutricionista, que vai resolver? Será que é você que vai resolver? Será que é a Larissa, endocrinologista, que vai resolver? Então, assim, e talvez sejamos todas nós juntas. Perfeito, exatamente. É isso. E essa é a melhor opção para paciente, né? Mas você contando dessa paciente, da questão da dor de cabeça, de ter conversado com a ginecologista, eu percebo, assim, que muitas vezes as pacientes, elas têm pouca noção do quanto uma conversa aberta e sem medo com a sua ginecologista pode ser transformadora. Porque, às vezes, elas entendem como eu vou lá, ela vai fazer meu preventivo, vai talvez me pedir um ultrassom, vai fazer a minha mamografia. Mas não, é isso. Porque as questões dos hormônios femininos, do nosso metabolismo de mulher como um todo, afetam o nosso organismo todo. Então, assim, mulheres ainda têm muita dificuldade de chegar no consultório ginecológico e trazer as queixas sexuais delas. E trazer as queixas que estão relacionadas, que muitas das vezes elas
percebem como futilidade, mas que tem um impacto grande na autoestima, no bem-estar, na vida sexual, que vai impactar na vida social, no bem-estar dela familiar como um todo, de trazer queixas como, por exemplo, de questões de pequenos lábios, que são as indicações que a gente tem às vezes de linfoplastia, que é aquela cirurgia para a gente corrigir possíveis assimetrias e um excesso de pele ali na região. Pacientes que têm dificuldade de contar, por exemplo, que durante a atividade física tem escape de urina, coisas que o ginecologista às vezes pode resolver com procedimentos simples como laser. Elas têm dificuldade de falar quando elas percebem que também por questões metabólicas e do tempo, elas percebem um escurecimento ali da área íntima que vai impactar na autoestima, que pode impactar na hora do relacionamento delas. Então, elas não trazem queixas que pra gente são básicas e que muitos, a grande maioria dos ginecologistas também não perguntam. Se a paciente não traz, eles não perguntam. Exatamente. Então, às vezes, assim, o paciente fica inibido de perguntar. Fica inibido. Porque sente que a consulta tem que ser rápida. Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito importante que as mulheres entendam que o consultório ginecológico é um lugar, assim, assim, que não precisa ter censura nenhuma. Ali é a hora dela falar tudo, né? Porque, de fato, a gente pode, de alguma forma, atuar em diversos âmbitos da saúde dela, né? Até porque, assim, além de você ser alguém que tá 40 mais, quantas pacientes você vê todos os dias? Quantas histórias parecidas você vê todos os dias? O quanto você já estudou sobre metabolismo, sobre corpo, sobre comportamento. Então, assim, o tanto de conhecimento que você tem, isso tem que ser aproveitado. Não dá para você... Não é desperdício, claro, isso é importante, mas não dá para você se usar só com um preventivo e com uma mamografia. Exatamente. E quando a gente fala que a gente quer oferecer um cuidado que de fato vai fazer diferença na vida daquela paciente, eu só colher um preventivo dela, só pedir uma mamografia, eu não estou impactando a vida dela de forma tão positiva. Ela não vai lembrar de mim como a médica que fez diferença na vida dela. Não, só se você prevenir algo importante. Só se ela entrar na estatística das pacientes que tiveram uma alteração nesses exames, né? E que, obviamente, acontece, mas que não são a grande maioria das pacientes nossas, né? Mas, em compensação, as mulheres que vão passar por essas oscilações hormonais, que vão precisar desse tipo de informação, que podem ter queixas relacionadas a sua sexualidade e tudo mais, essas são praticamente todas. Todas as mulheres. Não tem nenhuma mulher que não vai entrar na menopausa. Todas as mulheres vão passar por essa transição hormonal, todas, 100%. E aí a gente está focado em cuidar e ir atrás das alterações que algumas vão ter e esquece de cuidar do que todas vão ter. E qual que é a queixa mais comum no consultório? É muito frequente a paciente chegar e falar, eu vim para uma consulta de rotina. E aí, quando a gente começa a perguntar, a gente começa a ir descobrindo ali aquelas milhares de queixas. Então, assim, o que a maioria das mulheres vão ver no consultório é vir para uma consulta de rotina. Então, se a gente não virar para ela e falar assim, mas como é que tá a sua vida sexual? Tem alguma coisa que te incomoda? Alguma coisa que te incomoda na sua parte íntima? Você sente alguma coisa? O seu sono tá bom? Você tá fazendo atividade física? Como é que tá a sua alimentação? Se você não destrinchar algumas coisas, muitas das vezes elas não vão falar. Às vezes elas chegam falando, eu tô com um corrimento. Na hora que você vai perceber, ela tá rodeando pra te contar que ela tá com ressecamento vaginal, por exemplo. Ou então, aí você perguntar... Que dá pra resolver. Que dá pra resolver muito facilmente. Às vezes, você vai perguntar pra ela, ela tá com vergonha de te contar que ela tem escape de xixi na hora que ela tá fazendo academia. Aí você começa a perguntar, como é que tá o xixi? Quantas vezes você vai ao banheiro? Acorda à noite pra fazer xixi? Aí ela fala, de vez em quando acontece. De repente, na outra consulta, quando ela volta pra te mostrar os exames, nossa, mas eu tava reparando, tá acontecendo isso. Aí ela vai se sentindo mais confortável pra compartilhar de fato tudo que tá incomodando. Mas... O que mais te procura é por causa de rotina. Vem cá fazer rotina. A maioria das pessoas procura por rotina. Assim, no meu caso, algumas como... Já te conhecem. Já sabem desse trabalho com as pacientes 40+, da minha atuação grande com a parte de laser aplicada à ginecologia. Então, já chega, às vezes, com essa queixa. Mas, de forma geral, em consultórios ginecológicos, e isso também acontece comigo, as pacientes vão para a rotina. E a gente precisa buscar, a gente precisa tirar dela. Assim,
E aí, em termos de sexualidade, por exemplo, de vida sexual, eu posso chutar um número alto. 99% não chega no consultório com essa queixa. Mas 80% quando você pergunta tem alguma queixa, algum relato para te falar, alguma coisa de libido, alguma coisa de dor. E aí é um tabu tão grande que elas não conseguem trazer essa queixa. E às vezes elas nem entendem de fato como que a nossa resposta sexual funciona e o que está acontecendo com elas, assim. Às vezes as mulheres têm expectativas em relação à vida sexual delas que são irreais. E tem coisas que elas podem melhorar que elas nem sabem que podem melhorar. Muitas coisas que podem melhorar e coisas que elas acham que, tipo assim, eu tenho um problema, eu sou assim. Mas não, gente, não é um problema. Então, uma coisa que eu sempre falo com as minhas pacientes, assim, é que assim como a gente precisa se alimentar bem para ter saúde, fazer atividade física para manter nosso metabolismo ativo, cuidar do nosso sono, a gente também precisa cuidar do nosso libido. E o nosso libido envolve coisas físicas, emocionais, sociais. E isso tudo também tem que ser trazido para a consulta ginecológica. E não é. Que legal. Uma paciente, que eu fiz uma ninfoplastia, que você também faz, e agora eu vou fazer as nossas. Ela falou assim, doutor Gustavo, eu só vim te procurar para fazer ninfoplastia porque você operou uma amiga e aí essa amiga minha falou que você tinha feito porque você não fala nada. Eu não falo nada porque, assim, eu não gosto de... Eu também, como cirurgião, eu fico assim, eu não vou falar de ninfoplastia porque às vezes não é um problema para a pessoa e ela começa a reparar e vira um problema. Mas, na verdade, deveria falar, né? Mas isso é importante. Não, eu não acho que a gente deve chegar para uma paciente que não me fala nada dos pequenos lábios dela e falar assim, olha, seus pequenos lábios estão grandes. Você não tá feliz. Eu não posso trazer, exatamente, eu não posso trazer uma insegurança para ela relacionada àquilo, entendeu? Mas, às vezes, elas precisam entender que, às vezes, uma dor na hora da relação é porque tá tendo um atrito com o lábio. Às vezes, a roupa, ela sente dor porque tá apertando na hora, dependendo do tipo de roupa que ela veste. Ela precisa entender que ela pode trazer essa queixa e que existe essa possibilidade, entendeu? Mas eu também não acho que eu devo chegar e falar assim, olha, isso aqui acho que a gente devia operar. E é diferente. E sabe, e aí, eu acho que tanto por esse tabu de a gente ter vergonha de falar da região íntima e das mulheres trazerem essas queixas para o consultório, quanto é diferente, por exemplo, uma paciente faz uma plástica, coloca um silicone, todo mundo observa que a mama dela tá diferente. A cintura tá fina, né? A cintura tá fina. Ela não tem vergonha de contar, tipo assim, muitas das vezes, né? Coloquei silicone, mexi na mama. Mas você já viu alguma... Essa paciente sua aí é uma raridade, porque a gente não vê nem na roda de amigas mais próximas, comumente, as mulheres falando, gente, fiz uma ninfoplastia. Então é difícil das pessoas entenderem que essa possibilidade existe. Eu faço 2, 3 por semana. Então, é muito, assim. É muito. E muita gente não sabe da possibilidade dessa cirurgia. E não entende que não é só estético, muitas das vezes. Às vezes e tá tudo bem ser, porque se isso tem um impacto positivo na sua autoestima e a gente tem a possibilidade de fazer, tem que fazer mesmo. E tem a parte funcional, de às vezes ela sentir dor, dela ter desconforto, dela não se sentir bem com uma roupa de academia, com um biquíni, alguma coisa assim. Então... Enfim, esse universo feminino tem tantas coisas pra gente discutir, né? E é tão melhor a gente poder discutir isso em equipe do que fazer isso de forma sozinha. E essa cultura também da gente falar, deixar aberto para o paciente contar o que está acontecendo, isso é interessante, né? Porque muitas vezes nem ele sabe descrever o que está acontecendo. Às vezes ele, até em relação à felicidade, assim, você vê que a pessoa não está feliz, mas por quê? Ela não sabe direito. Isso na plástica é muito comum, porque a plástica ela é muitas vezes vista como uma válvula de escape, como se fosse assim, meus problemas estão porque eu não consigo me sentir bem no espelho, não consigo ficar nu. Às vezes acha que o problema de relacionamento, inclusive, é porque ela não está com o corpo ideal. Quando, na verdade, não é isso, né? Não. É claro que você se sentir bem, o marido vai gostar, claro que vai gostar, mas não é de longe. Você vai se sentir mais preparado para aquele momento, mas de fato... Não é o mais importante. O mais importante é um contexto que ele tem que ser descoberto junto, né? Exatamente. Alguém que tem experiência com mulheres 40 mais, né? Por isso que eu acho que eu fiquei super feliz com essa ideia. Eu achei essa ideia minha brilhante. É modesta, né? Mas é porque quando eu vejo uma paciente que entra no consultório, eu não penso assim,
eu vou fazer uma cirurgia aqui, eu vou levantar essa mama aqui. Eu penso assim, como é que ela vai se sentir quando colocar um vestido de festa do lado do seu marido, com uma roupa, vestido coladinho, desenhando a silhueta dela, sem marcar o abdômen? Você entende? Entendo. Então, assim, se ela não estiver bem, se ela tiver com baixa hormonal, ela tiver com insônia, ela estiver cansada, se ela estiver oscilação de humor, irritada, ela pode estar maravilhosa, que talvez não seja o suficiente, não né? vai ser. Aquele momento, ela vai achar que era tudo que ela queria, era estar naquele vestido. Ela não vai achar ruim com o cirurgião dela, porque o cirurgião entregou a silhueta. Mas ela não vai estar feliz. E a gente tem como objetivo, por mais que sim, felicidade seja uma coisa super difícil de definir, mas o bem-estar, então, acho que é mais fácil. Mas o objetivo é o bem-estar, você se sentir bem. E se sentir bem não é só a roupa que você põe, óbvio, né? Com certeza. É multifatorial. E essa paciente dos pequenos lábios, ela falou assim, eu não sabia que existia essa cirurgia. Eu nunca tinha visto. E aí, quando essa outra paciente, que era amiga dela, operou e falou, não, muito bom, melhorou demais. E ela fez a cirurgia e constatou também que melhorou. Ela falou assim, não, como que eu pude viver anos? Porque ela fala que desde quando ela era assim, que ela lembra logo depois, assim, de 18, 20 anos. Ela falou que era bem novinha e já se incomodava com isso, já né? tinha dor na relação, já marcava a roupa. E ela ficou anos sem saber. Mas é isso. Eu acho até que eu comecei a falar mais sobre a ninfoplastia e sobre os procedimentos estéticos da região íntima depois que eu virei essa chavinha de pensar assim, gente, isso faz diferença para muita mulher. Isso tem um impacto muito positivo. E aí, antes eu pensava assim, eu acho que eu não posso criar uma insegurança na minha paciente, mas não é isso, ela precisa saber que isso existe, né? E aí, então, eu até comecei a falar mais. Antes, assim, eu sempre falava muito sobre o laser, sobre a perimenopausa, sobre essas coisas em redes sociais, essas coisas, e agora eu comecei a falar mais sobre a ninfoplastia também, porque eu acho que as pessoas precisam saber que ela existe. E como não é natural, como alguns outros procedimentos, falar sobre isso, na verdade, nem sobre o laser, assim. Raramente você vai ver. Eu confesso que eu não sei para que ele serve. O laser tem várias aplicações. A gente tem lá na clínica, mas eu não sei para que ele serve. Então, na assim, ele tem um universo enorme de aplicações, né? Uma tecnologia realmente com muitas possibilidades. Eu sei como serve para cicatrizes, né? Mas assim, na área íntima... Na área íntima, a gente também aplica em cicatrizes. A gente tem ali as cicatrizes de lacerações de parto, de episiotomia, lacerações lacerações não, né? Cicatrizes de cirurgia de colperineoplastia, né? Que é aquela cirurgia depois da paciente, quando ela tem uma rotura ali perineal, quando a gente fala que tem como se fosse uma flacidez grande, que a paciente tem uma sensação de que o canal vaginal está mais amplo. E aí ela tem um impacto, né? Seja porque a bexiga tá mais caída, seja porque ela tá tendo uma sensação de uma vagina larga na hora da relação sexual, ele vai ter um impacto ali de melhorar aquela cicatriz, a elasticidade daquele tecido cicatricial, afinar e diminuir tanto esteticamente quanto funcionalmente aquelas cicatrizes. Mas ele vai atuar muito na parede vaginal, como melhorando a elasticidade também, que dá uma melhor sensação na hora da relação sexual, vai atuar melhorando aquela mucosa, melhorando a lubrificação, vai atuar estimulando a produção de colágeno e fazendo um rejuvenescimento daquele tecido, daquela mucosa mesmo. A gente diminui flacidez, tanto de... Flacidez do canal mesmo? Do canal e também da parte externa, vulvar, assim, né? Assim como no nosso corpo todo a gente vai, à medida que a gente vai envelhecendo, diminuindo sustentação, até por uma redução de colágeno, de enfraquecimento de tecidos mesmo, isso também acontece na nossa parte íntima. Eu tinha pensado nisso. E aí a gente consegue melhorar esteticamente vulva e funcionalmente o canal vaginal. E aí, essa questão do laser no canal vaginal tem um impacto
muito importante na nossa continência urinária. Porque diferente do homem que tem um esfíncter, né, um músculo que é especificamente para fazer a continência urinária, para ele conseguir segurar o xixi, nós mulheres a gente não tem um esfíncter uretral, né? A nossa continência, ela tá muito associada com toda a musculatura do períneo ali, que são aqueles músculos da nossa pelve que vão ajudar a sustentar a vagina. E, então, se a gente tem um enfraquecimento dessa musculatura da região perineal, eu diminuo minha continência. E aí, o laser, ele ajuda a gente a melhorar, a trabalhar aquela mucosa, aquela região, para melhorar, inclusive, continência. Então, às vezes, quando a gente está aí na mulher 40+, que a gente começa a ter oscilações hormonais, a gente tem o que a gente chama de síndrome geniturinária, que faz com que a gente tenha uma mucosa menos sadia e faz com que aquela mulher passe a ter escapes urinários. E às vezes nem só escape, às vezes escape quando tosse, quando espirra, ou quando está fazendo um esforço maior em academia, ou jogando, fazendo algum esporte, correndo, né, alguma coisa assim. Mas também aumenta a frequência urinária dela à noite. Então, é aquela paciente que começa a dormir mal, não só porque os hormônios dela estão irregulados, ela está acordando várias vezes porque ela precisa fazer xixi. E aí, essa nuquitúria que a gente chama, que é essa frequência urinária durante a noite, é uma das coisas que eu vejo mais resultado com o laser. É impressionante. Às vezes, os pacientes me falam, tipo assim, eu estou dormindo muito melhor porque eu não acordo para fazer xixi mais. E um laser resolveu. E o laser resolveu. É impressionante. Eu não posso começar a falar de laser aqui, não, porque eu sou muito fã. Eu adoro fazer o procedimento. Eu adoro ver o resultado e o impacto que isso tem na vida dos pacientes, porque é um procedimento simples, é um procedimento com baixíssimos riscos, a gente faz em consultório e que tem uma... Aliás, além disso, tem uma diversidade de aplicações enorme e tem um resultado muito bom. Eu vejo pacientes, tipo assim, que de fato tiveram um impacto muito positivo todos os dias. Então, assim, é muito legal. E se eu não sabia, que eu que sou cirurgião, médico, se eu não sabia que o laser tinha esse benefício, imagina a maior parte das pessoas, né? É isso. Impressionante. É aquilo que você disse, né? O conhecimento, ele... gente, informação vale ouro. Não tem nada melhor, não tem nada de mais precioso que a gente possa dar para a nossa paciente do que informação. Que ela saiba a informação que pode, de fato, mudar a vida dela. Impactar de forma positiva, trazer qualidade de vida para ela. Porque hoje a gente vive numa era de muita informação ao mesmo tempo, mas pouco conhecimento. O que é isso? Assim, você é bombardeado o tempo inteiro com coisas no Instagram, nas mídias sociais, e principalmente se causam medo, né, para chamar a atenção. E aí você fica assim, nossa, já é difícil saber o que é sensacionalismo, o que é algo só para vender, o que é algo verdadeiro, né? Esse foi um dos motivos que a gente começou o podcast. Foi, né? exatamente. Difundir informação de qualidade, né? Para assumir a responsabilidade, né? Eu estou falando isso, então eu sou responsável por aquela informação. Né? Então, essa questão da mulher pós-40, existe uma gama, mas é muita coisa que às vezes ela nem sabe que ela poderia precisar e ela vive uma vida aquém do que ela viveria se ela simplesmente chegasse no ginecologista e falasse assim, eu estou acordando várias vezes para ir ao banheiro, eu estou perdendo urina, igual você disse, né, fazendo atividade física, mas o que eu vejo, não só na ginecologia, tanto é que, assim, a minha consulta na plástica, ela não tem hora para terminar, assim, porque eu realmente tenho que entender se a cirurgia vale a pena. Porque hoje a minha maior dificuldade é falar com a paciente, você não está pronta para operar, sendo que ela veio com uma expectativa para operar. Porque na medicina, não só na medicina, mas na vida, as pessoas elas não estão enxergando as outras pessoas como pessoas. Você tem percebido isso? Sim, com certeza. Elas têm enxergado como um número. É mais um para alguma coisa, né, ali? Mais um para uma coisa. Então, você não vê a pessoa que está ali por trás, né? Eu até, quando a Lulu crescer mais um pouquinho, eu vou falar assim, Lulu, aí eu vou sugerir, não sei se R$2 ou se uma bala ou chocolate, falei assim, Lulu, essa semana eu quero que você me diga qual que é a cor de todos os olhos das suas professoras.
Para observar, né? Você observa, porque aí você Tem olha que no ver as olho da pessoas. pessoa e você começa a ver as pessoas. É. Porque o que acontece é que a gente não está vendo a outra pessoa como pessoa, mas se ela não é interessante para você, inclusive, é como se ela não existisse. Olha que coisa surreal, né? Sendo que nós somos seres humanos e vivemos em sociedade, dependemos e precisamos uns dos outros, né? Sem contar a parte espiritual, de irmãos, somos irmãos perante Deus. Então. Mas só você ter você tem um ser vivo ali que você pode compartilhar tudo, só que isso está acontecendo um pouco com a medicina. Às vezes a grande queixa que eu tenho é que o paciente chega e fala assim, eu fui numa consulta, e não só de cirurgia plástica, todas as áreas. Pronto-socorro, então, nem se fala. Né? Mas eu fui numa consulta, eu saí sem nem entender, porque faz isso, aqui está seu remédio, mas peraí. O que está acontecendo comigo? Isso. Como é que eu vou melhorar? É só tomar isso aqui? Mas eu vou tomar de quanto tempo? Eles ficam confusos, às vezes é até um desrespeito com eles, né? E é isso. Assim, mas é porque eu acho que hoje em dia tanta coisa que a gente vê na medicina, né? Tipo assim, além dessas pessoas que às vezes elas não estão sendo vistas, a gente tem aquelas pessoas que, tipo, se aproveitam daquela pessoa que tá ali na sua frente, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto demais, assim. Milhares de procedimentos e de possibilidades que não têm o menor embasamento científico e trazem uma rentabilidade gigantesca para aquele médico sem ter nenhum impacto positivo no paciente que está ali achando que conseguiu, descobriu, resolveu todos os problemas da vida dele. Deposita várias expectativas. Então, uma vez eu vi alguém falando que uma forma da gente orientar os seus pacientes, sempre que alguém te falar que garante, que tem 100% de certeza, que, tipo, enfim, na medicina é impossível. A gente não pode dar 100% de certeza e garantir nada. Cada pessoa reage de uma forma. A gente tem evidências de que pode ser benéfico, a gente tem que ter embasamento no que a gente está falando. E a gente não pode prometer para um paciente coisas que a gente não vai conseguir cumprir com 100% de certeza. E eu não tenho 100% de certeza de nada. Eu tenho assim, olha, isso funciona assim, responde dessa forma, o que eu espero que aconteça é isso. E aí o paciente tem que estar informado de todos os riscos e os benefícios de tudo que ele vai ser submetido, né? E hoje em dia, além das pessoas não enxergarem as outras, às vezes elas veem oportunidade de se dar bem em cima do outro, que é ainda mais... Ainda mais na área médica, né? Na área médica. Não, isso aí já beira, né? Assim... falta de caráter, de ética, exatamente. Né? E assim, porque para quem quer o impossível também, sempre vai ter alguém que vai te vender o impossível. Exatamente. Assim, não, é porque eu tenho uma técnica revolucionária. Não, chegou um aparelho novo que ele tá mudando o rumo da cirurgia plástica, o rumo da... aquela poliamina, né? Maravilhoso. Você viu que tem gente vendendo. É isso. Não tá nem no mercado. Isso. E as pessoas não entendem. Aí há a falta de informação. E uma pessoa, às vezes, que tá ali numa cadeira de rodas há tanto tempo, vê aquilo como uma possibilidade, deposita toda aquela expectativa, que se uma pessoa falar assim, eu tenho aqui para vender, ele vai acreditar. Não, mas se for um médico, né? Ainda mais se for um médico falando. Exatamente. É isso que a gente vê. Então, assim, desconfiem quando falar assim... Eu inventei algo... Gente, a ciência não é assim que ela funciona. Nossa. Não é assim que funciona. Né? São anos de estudo. A gente vê a própria poliamina. Ela tá ali estudando aquilo tem 30 anos. Não é um resultado que ela conseguiu agora. Não é um milagre. É muito estudo. É ciência pura. Foi dedicação de uma vida inteira para ela atingir esse resultado incrível. Né? Enfim. Eu acho que é uma questão também de ser humano, né? E chegou na medicina. Porque hoje, eu te falo que eu ainda posso estar vivendo no fantástico mundo de Bob. Mas eu ainda acho que a medicina, ela é diferente das outras áreas. Não estou dizendo melhor ou pior, não. Eu acho que a gente precisa de estar muito mais atento à questão humana, no geral, a questão do por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Porque outras profissões que, por exemplo, engenharia. Não, você me pediu uma casa, eu te
faço uma casa. Acho que se o médico fosse engenheiro, ele ia falar assim, não, mas você quer construir essa casa de 10 quartos, mas você tem só um filho? Por que você quer construir essa casa? Ah, mas é porque... Não, vamos pensar bem. Exatamente. Porque no nosso corpo, não é simplesmente você gastou dinheiro ou você simplesmente deixou uma oportunidade passar. Uma coisa feita errada com o paciente é a vida dele. E muitas vezes irreversível. Ou você está causando danos irreversíveis, ou algo que eu acho que é tão grave quanto é tirando dele a oportunidade de consertar uma coisa que poderia ser consertada. Assim, eu acho que a gente, sem romantizar a medicina, assim, né? Porque, obviamente, que eu escolhi a medicina como minha profissão, também porque eu espero ter uma boa rentabilidade para proporcionar uma vida boa para os meus filhos, várias coisas. Mas é isso que você falou, eu acho que assim, a gente ainda tem que ter um olhar humano, ainda tem que ter aquela vontade de fazer diferença e não só de ganhar dinheiro com aquilo. Porque senão você não consegue oferecer esse cuidado, porque você não vai enxergar seu paciente como uma pessoa que precisa de cuidado, de uma pessoa que você precisa fazer. Você vai enxergar como uma possibilidade de ganhar um dinheiro. E é o que acontece com esses médicos que a gente acabou de falar. É uma possibilidade de renda, não é uma possibilidade de cuidado. Óbvio, não tô falando que a renda pra mim não é importante, é óbvio que é. Mas eu preciso fazer isso com responsabilidade, porque eu escolhi medicina não foi só para ganhar dinheiro. E o problema é o médico que escolhe a medicina só para ganhar dinheiro. Eu acho que assim, se você enxerga a rentabilidade como uma consequência, e não como um objetivo, o objetivo é, não, eu vou impactar o máximo que eu puder a vida dessa pessoa que me procurou. Eu sou médico. A questão de rentabilidade é uma consequência, ela não é o objetivo. E é uma consequência que ela vem diretamente e vem com abundância quando você tem como principal objetivo cuidado. Assim, eu não tenho dúvida disso. Sabe que as pessoas procuram um lugar errado, sabe? Assim, você está procurando ter um sucesso financeiro no lugar errado. Ele não tem que ser o alvo, ele é a consequência do alvo. Você entende o que eu quero dizer? Entendi, concordo. Se você exerce a medicina com ética, se você exerce a medicina com cuidado, se você olha para o seu paciente e fala assim, eu quero você feliz, eu quero melhorar a sua vida, e você consegue aquilo, indiretamente a rentabilidade vai vir, porque mais pacientes vão te procurar, você vai ter seu consultório mais cheio, e assim por diante. É assim que funciona, né? Acho que as grandes empresas que tiveram grandes sucessos, né, tipo Apple, você vê esses cases, você vê que o foco não é simplesmente fazer celular, é realmente você ter uma visão diferente sobre o celular, é mudar a percepção das coisas. Não é simplesmente vender algo para você mandar mensagem ou entrar na internet, né? Não é algo bem maior. Exatamente. Sabe? Esse bem maior, a gente tem essa possibilidade, mano. Exatamente. Deixar a nossa... Igual você falou brilhantemente sobre essa questão das alterações metabólicas da mulher no pós-40. Olha, quando uma mulher com 40 a mais senta na sua frente, ela está com um monte de problema que ela nem sabe que tem. Ela já acostumou a viver uma vida medíocre que ela nem sabe que vive. E você tem a capacidade de detectar isso tudo e mudar a vida dela drasticamente. Aí a consulta vai ser mais cara por causa disso? Não. Mas você vai se sentir infinitamente melhor como médica, exatamente. porque você vai estar fazendo um bem gigantesco para a vida daquela pessoa. Aí você fala assim, mas de onde vem a rentabilidade, então? Se a consulta vai ser o mesmo tempo, se eu atender mesmo valor, se eu atender de qualquer jeito, ou atender com a alma. Vai ser dela feliz. E aí tem questão espiritual, de energia, volta para você de alguma maneira. O universo conspira. Volta para você, inclusive com mais indicações, né? Não, eu fui fazer um exame de rotina. Acredita não? Eu mudei minha vida. Eu tô me sentindo muito melhor. Eu tô com mais disposição, tô com mais libido, tô conseguindo dormir, não tô perdendo urina à noite. Olha o tanto de coisa que eu posso melhorar que eu nem sabia que eu poderia, por exemplo. Eu acho que nós, mulheres, a gente tende a normalizar muito várias coisas. A gente normaliza o nosso cansaço, a gente normaliza o nosso estresse, a gente normaliza a nossa falta de libido, a gente normaliza quando a gente percebe que o nosso corpo está mudando. E assim,
Ah, é a idade, né? É a idade, exatamente. É porque eu tô trabalhando muito. É porque... Enfim, a gente tem que parar de normalizar tudo. Óbvio que as transições hormonais, a perimenopausa, é normal. Vamos passar por ela. Mas não quer dizer que a gente tem que passar por ela se sentindo mal. A questão é essa. A transição vai acontecer. E aí eu tenho que escolher. Eu vou passar por essa transição vivendo o melhor momento da minha vida, porque agora eu tenho 40 anos, eu tenho maturidade, eu tenho a possibilidade de fazer escolhas mais sábias, ou eu vou passar por essa transição sofrendo com desconforto íntimo, sofrendo com oscilação de humor, sofrendo com insônia, dificuldade de me relacionar por causa da minha irritabilidade. Então, de certa forma, é uma escolha. E essa escolha, para ela ser feita de forma consciente, ela precisa ser informada, ela precisa de conhecimento e ela precisa de ter a possibilidade de conversar sobre isso com alguém. Perfeito. Eu acho que tudo parte do seguinte pressuposto: viver consciente. Viver consciente em todos os aspectos. Porque aí você consegue aproveitar o momento, você consegue sentir a vida acontecendo e não no automático. E aí, a partir do momento que você vive consciente, você consegue desfrutar de todos os prazeres de um copo d'água, da água caindo na sua cabeça, num banho gostoso, num café quentinho pela manhã. Mas você também consegue perceber coisas que não estão te fazendo bem. Porque você está consciente, você não está no automático, você não está na correria do automático. Levando o menino para a escola, dando banho, trabalhando, cumprindo prazo. Então, quando você começa a perceber, olha o tanto que é fantástico, as coisas boas, as coisas ruins também, de estar presente naquele momento. Você fala assim, não, peraí, eu estou consciente, então agora você olha para sua barriga e fala assim, não, minha barriga não está do jeito que eu gostaria. Tá diferente. Mudou. Antes eu conseguia me comportar de uma forma e ter uma resposta do meu corpo de um jeito e agora não tá mais. Então tá diferente. Aí você começa a falar assim, não, mas eu não namorava mais com meu marido. Tá meio... Você começa a perceber. E aí, quando você começa a perceber as coisas, você começa assim, primeiro de tudo, diagnóstico, para depois o tratamento. Não, vou correr atrás do tratamento. Então, mudar a alimentação, atividade física, mas eu acho que qual que é o ponto de partida de uma mulher 40+? O ponto de partida para ela é, primeiro, viver consciente, porque isso é a melhor maneira de você viver a vida, independente se você é homem, mulher, e 40+, 30+, 20+. Mas então é o primeiro. Segundo, procure sua ginecologista e conte tudo pra ela. Tudo, às vezes, coisas que você acha, não, mas isso é da idade, isso é normal. Ou, às vezes o que você acha que é normal não é. É o que você disse, né? Será e pode até ser normal, mas se não tá te fazendo bem, pode ser que tenha a possibilidade de melhorar. Perfeito. Então, e essa ginecologista preparada para isso, ela vai te abraçar e vai te falar assim, não, isso é normal, mas a gente consegue melhorar através dessa e dessa conduta. Ou, não, isso, te falar, você vai ter que conviver. Isso não vai dar para resolver, mas pelo menos você sabe que... ela precisa saber o que de fato é uma mudança real e imutável, talvez, e o que de fato a gente consegue melhorar. A gente consegue... Como eu consigo amenizar essa transição dela? Como que eu consigo fazer com que ela não tenha um impacto na qualidade de vida dela, com todas as mudanças que a gente sabe que essas alterações hormonais têm em todos aqueles âmbitos que eu falei, tanto de pele, de questões de cérebro, de questão física, de libido, de tudo. Como que eu consigo passar por essa transição com o menor impacto possível em todas essas funções minhas, né? É isso. Essa questão hormonal é tão importante, tão, assim, e ela é tão negligenciada ao mesmo tempo. É muito negligenciada. É só você ver assim, seu marido, o humor dele varia pouco, provavelmente. Ele tá do mesmo jeito quase sempre. Claro, né? Tem um estresse, tem exceções, mas assim, ele varia às vezes ao longo do dia. De manhã ele tá um pouco mais bem disposto, ou mal-humorado, de acordo com o que você tem de perfil, né? Mas às vezes ele o humor dele altera ao longo do dia ou para uma situação que acontece. Agora, a mulher, ela altera durante o dia, mas ela altera durante o ciclo menstrual. Então, ou seja, ela tá... E como é mais sensível essa questão dos hormônios conversando com o sistema límbico, com o hipófise, hipotálamo, aquela região ali que está tudo interligada. Então, você acaba tendo uma influência não só do cotidiano, ou seja, das relações, do trabalho,
mas uma relação, uma influência muito grande hormonal que o homem não tem. E aí, quando você tem isso desregulado, tudo se acentua. Né? Então, assim, primeiro passo, viver consciente. Segundo, procurar seu ginecologista e falar assim, aqui é minha vida. O que você acha que dá para melhorar? Alguém que te acompanhe, né? Que abrace, alguém que entenda, entenda que somos cíclicas e que cada ciclo que a gente vive precisa de um olhar e de um cuidado específico para aquele ciclo. Perfeito. Eu adorei conversar com você. É isso. O problema é esse, né? A gente combina, vamos bater um papinho rápido, a gente não para de falar, não é? Mas é isso, assim, eu acho que esse cuidado, essa união para cuidar de outras pessoas tende a ser só positiva. Muito obrigado, viu, Joana? Eu fico muito feliz de ter você no nosso núcleo 40+. E eu extremamente feliz de dividir os cuidados das minhas pacientes com você. Bom, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, aprendi muito aqui hoje. E a gente se vê no próximo episódio. É isso. Beijos, pessoal. Até a próxima. Voltaremos com os nossos convidados, mas acho que ainda vamos ter muitas oportunidades, porque o nosso assunto aqui não acaba não, gente. Infinito.